Bem debaixo de nossos pés, nas profundezas rochosas da crosta terrestre, enterradas em estratos que se formaram há 65 milhões de anos, os cientistas descobriram algo que deveria ser impossível. Esferas microscópicas de metais raros, espalhadas pelo globo em padrões que espelham exatamente aqueles deixados pelos testes nucleares modernos. Mas essas esferas precedem a civilização humana por uma margem temporal inimaginável. Sempre acreditamos que fomos os primeiros, a primeira espécie a dividir átomos, a forjar metais em fornalhas industriais, a queimar combustíveis fósseis em escala massiva e alterar permanentemente a composição química da atmosfera planetária. Mas, e se estivermos fundamentalmente enganados sobre nossa singularidade histórica? E se a Terra já hospedou civilizações tecnológicas avançadas antes da nossa e o implacável processo do tempo geológico simplesmente apagou quase todos os vestígios de sua existência, deixando apenas pistas fragmentárias que estamos apenas agora aprendendo a reconhecer e interpretar? Hoje, exploramos uma das questões mais provocativas e cientificamente rigorosas da pesquisa moderna, a hipótese siluriana. Vamos examinar evidências reais descobertas por geólogos, climatólogos e arqueólogos que desafiam nossas suposições mais fundamentais sobre a história da vida inteligente em nosso planeta. Investigaremos lacunas misteriosas no registro fóssil, exploraremos assinaturas químicas anômalas preservadas em camadas rochosas antigas e consideraremos como uma civilização industrial inteira poderia desaparecer quase completamente do registro geológico em escalas de tempo, que tornam civilizações humanas meros piscar de olhos na história planetária. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para questionar tudo o que pensava saber sobre nosso planeta e nosso lugar na longa história da inteligência terrestre. Em uma manhã fria de 1980, nas colinas ondulantes próximas à cidade italiana de Gubbio, o geólogo americano Walter Álvares estava conduzindo o que parecia ser apenas mais um estudo rotineiro de estratigrafia rochosa, examinando camadas sedimentares que contavam a história de milhões de anos de deposição geológica. Ele se concentrou em uma transição particular que marcava a fronteira entre dois períodos geológicos distintos, o Cretáceo e o Paleógeno. O que Álvares encontrou naquele dia mudaria para sempre nossa compreensão, não apenas das extinções em massa, mas também das assinaturas que eventos catastróficos deixam no registro geológico permanente da Terra. Uma fina faixa de argila cinza escura, com apenas alguns centímetros de espessura, continha concentrações de irídio 30 vezes maiores que os níveis normais encontrados na crosta terrestre. Esta descoberta era profundamente anômala. O irídio é um elemento extremamente raro na superfície da Terra, mas abundante em asteroides e outros objetos cósmicos. A única explicação plausível para tal concentração era que um asteroide massivo havia impactado a Terra há exatamente 65 milhões de anos, vaporizando-se no impacto e dispersando seus constituintes metálicos pela atmosfera global antes de se depositar como uma camada distintiva preservada para sempre no registro rochoso. Aquele pico de irídio tornou-se prova irrefutável do impacto de asteroide que encerrou a era dos dinossauros e alterou permanentemente o curso da evolução biológica terrestre. Mas para os propósitos de nossa investigação hoje, a descoberta de Álvares estabeleceu algo ainda mais significativo. Demonstrou que eventos únicos e catastróficos podem deixar assinaturas químicas e físicas que persistem com clareza cristalina através de dezenas de milhões de anos. Se um único asteroide pode deixar rastros tão óbvios e inequívocos após 65 milhões de anos de processos geológicos, intemperismo, erosão, atividade tectônica e deposição sedimentar, então surge uma pergunta profundamente perturbadora: que tipos de assinaturas uma civilização tecnológica avançada deixaria para trás? E mais criticamente, seríamos capazes de reconhecer essas assinaturas se as encontrássemos? Foi precisamente este tipo de questionamento que levou dois respeitados cientistas, o climatólogo Gavin Schmidt, do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, e o astrofísico Adam Frank, da Universidade de Rochester, a propor formalmente em 2018 o que chamaram de hipótese siluriana.
O nome é emprestado de uma espécie reptiliana inteligente da longa série de ficção científica, Doctor Who, foi escolhido com um toque de humor científico, mas a hipótese subjacente representa uma investigação completamente séria e rigorosa. Schmidt e Frank questionaram se civilizações industriais poderiam ter existido na Terra muito antes dos seres humanos, deixando para trás vestígios que foram tão transformados pelo tempo geológico ou são tão sutis em sua natureza que simplesmente não desenvolvemos ainda os métodos ou a perspectiva necessários para reconhecê-los. Para apreciar completamente a profundidade desta questão, devemos confrontar a escala quase incompreensível do tempo geológico profundo. Se considerarmos que a civilização industrial humana, desde a Revolução Industrial até hoje, durasse hipoteticamente 10 mil anos antes de desaparecer completamente, esse período inteiro representaria apenas 0,0002% da história total de 4,5 bilhões de anos da Terra. Em termos proporcionais, encontrar evidência de tal civilização seria análogo a procurar uma única palavra específica em uma biblioteca contendo 4 milhões de livros, sabendo apenas que a palavra existe em algum lugar, mas sem nenhuma pista sobre qual livro, qual página ou mesmo qual parágrafo examinar. A magnitude desta busca destaca por que evidências de civilizações pré-humanas poderiam facilmente permanecer não detectadas, mesmo sob escrutínio científico intensivo. No entanto, como Schmidt e Frank argumentaram em seu artigo seminal, evidências de atividade tecnológica deveriam existir em alguma forma detectável. Toda civilização industrial, por necessidade, deve consumir energia em escalas massivas, alterar a química atmosférica de maneiras mensuráveis e produzir resíduos e subprodutos que persistem no ambiente muito mais tempo que edifícios, máquinas ou mesmo os próprios organismos que os criaram. Essas assinaturas industriais inevitavelmente se tornam incorporadas no registro geológico permanente da Terra através de múltiplos mecanismos: deposição em camadas sedimentares, que eventualmente se tornam rocha, preservação em núcleos de gelo, que mantém amostras atmosféricas antigas, e integração em sistemas oceânicos que distribuem materiais globalmente antes de depositá-los em sedimentos do fundo do mar. O registro fóssil da Terra deveria, em teoria, fornecer um arquivo abrangente e contínuo da evolução da vida em nosso planeta ao longo de bilhões de anos. Em vez disso, quando paleontólogos examinam este registro com cuidado meticuloso, o que encontram se assemelha mais a um livro épico, com a vasta maioria de suas páginas violentamente arrancadas, deixando apenas fragmentos dispersos que sugerem capítulos inteiros de história biológica que não conseguimos mais ler ou compreender. Essas lacunas no registro fóssil, períodos onde espécies simplesmente desaparecem, ou novas formas de vida aparecem sem precursores evolutivos claros, são reconhecidas há muito tempo pelos paleontólogos. Mas a escala, timing e características sistemáticas de algumas dessas lacunas levantam questões que transcendem explicações biológicas convencionais. A explosão cambriana, complexidade do nada. Considere o que os paleontólogos chamam de explosão cambriana, um evento que ocorreu há aproximadamente 540 milhões de anos. Antes deste momento na história da Terra, o registro fóssil é dominado por organismos relativamente simples, principalmente criaturas unicelulares, algumas colônias bacterianas e, ocasionalmente, formas multicelulares básicas que deixaram impressões vagas em sedimentos antigos. Então, com uma rapidez que é geologicamente instantânea, um período de talvez 10 a 20 milhões de anos, que é um piscar de olhos em escala planetária, os oceanos da Terra de repente fervilham com criaturas exibindo planos corporais sofisticados, sistemas sensoriais complexos incluindo olhos compostos notavelmente avançados, estruturas esqueléticas mineralizadas e diversidade ecológica que rivaliza com ecossistemas modernos. Trilobitas aparecem totalmente formadas com sistemas visuais que permanecem maravilhas de engenharia óptica. Predadores como a Anomalocaris, com mais de 1 metro de comprimento, caçam usando apêndices frontais articulados de complexidade biomecânica
impressionante. Braquiopóds, moluscos primitivos e uma profusão de outros filos desenvolvem simultaneamente conchas, carapaças e outras estruturas protetivas que requerem processos biomineralizantes sofisticados. Esta transição de simplicidade para complexidade deveria, sob compreensões evolutivas convencionais, ter exigido dezenas ou centenas de milhões de anos de mudança gradual. Formas intermediárias deveriam estar abundantemente presentes no registro fóssil. Em vez disso, a complexidade parece emergir quase que por decreto, como se um interruptor cósmico tivesse sido acionado. Padrões sistemáticos de aparição e desaparecimento. A explosão cambriana representa apenas o exemplo mais dramático de lacunas sistemáticas no registro evolutivo. Ao longo da história da vida na Terra, encontramos múltiplos períodos onde a vida parece avançar em saltos súbitos e inexplicados. Espécies inteiras aparecem, prosperam por milhões de anos, depois desaparecem sem causas ambientais óbvias. Novas formas de vida emergem aparentemente pré-formadas, como se tivessem se materializado de dimensões alternativas. Assinaturas da civilização moderna. Para compreender como civilizações antigas poderiam ser detectadas, primeiro devemos entender as assinaturas que nossa própria civilização está criando. A atividade industrial moderna produz proporções isotópicas distintivas que diferem dramaticamente dos processos naturais em maneiras que serão detectáveis por milhões de anos no futuro. Quando queimamos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, estamos liberando carbono que ficou sequestrado no subsolo por centenas de milhões de anos. Este carbono fóssil tem assinaturas isotópicas específicas, particularmente na proporção de carbono 12 para carbono 13, que aparecem claramente em medições atmosféricas contemporâneas e ficam permanentemente preservadas em anéis de árvores, núcleos de gelo e sedimentos marinhos. Os testes de armas nucleares da metade do século XX criaram isótopos radioativos artificiais que não aparecem em nenhum lugar na natureza. Elementos como plutônio 239, césio 137 e estrôncio 90, que são produtos únicos de processos nucleares controlados por seres humanos. Esses elementos artificiais permanecerão detectáveis em amostras geológicas por dezenas de milhares de anos, fornecendo aos cientistas futuros prova incontestável de que uma civilização tecnológica avançada existiu na Terra durante os séculos 20 e 21. Além dos isótopos, a atividade industrial moderna produz uma variedade de compostos sintéticos que não existem naturalmente. Plásticos, pesticidas, produtos farmacêuticos e milhares de outros químicos manufaturados estão sendo distribuídos globalmente através de sistemas atmosféricos e oceânicos, criando uma assinatura química da atividade humana que persistirá por períodos geologicamente significativos. Anomalias isotópicas antigas. Com esta compreensão das assinaturas industriais modernas, chegamos ao coração do mistério. Geólogos descobriram proporções isotópicas anômalas, similares em camadas rochosas, que precedem a civilização humana, por margens temporais inimagináveis. A fronteira Permiano-Triássica, que marca o evento de extinção conhecido como a Grande Morte, há 252 milhões de anos, contém proporções isotópicas de carbono que espelham quase exatamente o que observamos da combustão industrial massiva de combustíveis fósseis. A escala desta assinatura isotópica sugere um evento que liberou carbono equivalente a queimar todas as reservas conhecidas de carvão, petróleo e gás natural da Terra, dentro de um período geologicamente relativamente curto. Essa assinatura de carbono não aparece isoladamente. A fronteira Permiano-Triássica também mostra evidência de acidificação oceânica extrema, similar ao que está ocorrendo atualmente devido às emissões de CO2 humanas. A química indica mudanças rápidas e sistemáticas em sistemas atmosféricos e oceânicos globais, que poderiam resultar de atividade industrial coordenada em escala planetária. Explicações científicas convencionais atribuem essas anomalias a erupções vulcânicas massivas, particularmente os traps siberianos,
um período de atividade vulcânica que durou milhões de anos e liberou enormes quantidades de gases de efeito estufa. Esta explicação pode certamente ser válida. Processos geológicos naturais são capazes de alterar dramaticamente a química atmosférica e oceânica. No entanto, a precisão das proporções isotópicas e a natureza sistemática das mudanças químicas levantam questões que merecem investigação mais profunda. Os padrões mostram características que poderiam ser consistentes com atividade tecnológica coordenada, operando em escalas que rivalizam com processos geológicos naturais. Evidência atmosférica preservada. Núcleos de gelo da Antártida fornecem registros atmosféricos detalhados que se estendem por centenas de milhares de anos. Dentro dessas amostras atmosféricas antigas, cientistas identificaram períodos de mudança química rápida que exibem características notavelmente similares ao que esperaríamos de atividade industrial em grande escala. Concentrações de gases de efeito estufa aumentam subitamente, permanecem elevadas por milhares de anos, depois retornam aos níveis basais. Esses padrões aparecem múltiplas vezes ao longo do registro de núcleos de gelo, sempre precedidos por mudanças sutis na química atmosférica que sugerem manipulação coordenada de sistemas planetários. As mudanças são rápidas demais e sistemáticas demais para resultar de processos climáticos naturais conhecidos. Elas mostram evidência de modificação atmosférica que requer compreensão sofisticada de química atmosférica e capacidade de implementar mudanças em escala global. Partículas metálicas microscópicas. Formações rochosas no Colorado, Wyoming e outras regiões geologicamente ativas contêm camadas que preservam partículas metálicas microscópicas de composição e estrutura extraordinárias. Essas partículas incluem esferas perfeitamente formadas de titânio, molibdênio e outros metais raros dispostas em estratos que correspondem a períodos específicos na história geológica. As esferas metálicas são idênticas em estrutura e composição às partículas produzidas por processos industriais de alta temperatura, técnicas de manufatura que requerem fornalhas capazes de atingir milhares de graus Celsius e atmosferas controladas para prevenir oxidação. No entanto, essas partículas aparecem em contextos geológicos que se formaram dezenas de milhões de anos antes dos seres humanos desenvolverem metalurgia. A distribuição das partículas metálicas sugere dispersão atmosférica generalizada, como se elas tivessem sido liberadas por numerosas fontes industriais, operando simultaneamente através de diferentes continentes. A análise detalhada revela que as partículas mantêm suas características estruturais originais, indicando que foram rapidamente enterradas após sua criação e protegidas de processos de intemperismo que normalmente alterariam sua composição. Uma das assinaturas mais duradouras da atividade humana será, paradoxalmente, uma das mais mundanas: partículas microscópicas de plástico, muito depois de nossas cidades desmoronarem e nossos ossos virarem pó. Fragmentos microscópicos de polímeros sintéticos permanecerão incrustados em camadas sedimentares, fornecendo aos geólogos futuros evidência incontestável de que uma civilização industrial dominou este planeta. O plástico decompõe-se extremamente lentamente em ambientes naturais. Mesmo quando exposto à luz solar direta, calor e intemperismo químico, fragmentos plásticos persistem por centenas ou milhares de anos. Em sedimentos oceânicos profundos ou ambientes congelados, o plástico poderia permanecer virtualmente inalterado por milhões de anos. Esta durabilidade torna o plástico um marcador geológico ideal. Cientistas futuros examinando camadas sedimentares da Terra descobrirão uma transição abrupta onde partículas plásticas subitamente aparecem em quantidades enormes, marcando o início do que geólogos poderiam chamar de época antropocênica, a era quando os seres humanos começaram a remodelar o planeta através da atividade industrial. Descobertas de polímeros antigos. Mais descobertas recentes sugerem que podemos não ser a primeira civilização a deixar tais marcadores para trás. Núcleos sedimentares de bacias oceânicas remotas contêm partículas microscópicas do que parece ser compostos polímeros sintéticos em camadas que se formaram milhões de anos antes
dos seres humanos inventarem o plástico. Essas partículas antigas exibem características idênticas aos fragmentos plásticos modernos, incluindo resistência a processos naturais de degradação e composições químicas que não ocorrem naturalmente em sistemas biológicos ou geológicos conhecidos. As partículas aparecem em camadas discretas, separadas por milhões de anos, sugerindo múltiplos episódios de produção generalizada de materiais sintéticos seguidos por cessação completa da atividade. Os padrões de distribuição indicam dispersão global, como se esses materiais estivessem sendo produzidos e utilizados por uma civilização de escala planetária. A concentração e uniformidade das partículas através de diferentes locais oceânicos sugere sistemas de produção e distribuição altamente organizados. Análise avançada usando espectrometria de massa e técnicas de caracterização molecular revela detalhes ainda mais intrigantes. Alguns desses antigos fragmentos polímeros contêm estruturas moleculares que representam melhorias sobre a tecnologia plástica moderna. Eles mostram evidência de engenharia projetada para aumentar durabilidade e resistência à degradação ambiental, sugerindo que seus criadores possuíam compreensão sofisticada de ciência de materiais, preservação em ambientes extremos. Projetos de perfuração profunda na Antártida recuperaram amostras de gelo contendo partículas sintéticas similares em camadas que se formaram centenas de milhares de anos atrás. As partículas estão perfeitamente preservadas no gelo, mantendo suas estruturas moleculares originais e fornecendo evidência clara de sua origem artificial. O fato dessas partículas aparecerem em ambientes tão diversos, sedimentos oceânicos tropicais, núcleos de gelo polar e formações rochosas continentais, indica que elas foram produzidas e distribuídas por processos que operavam globalmente e persistiram por períodos extensos. Compostos sintéticos complexos. Formações rochosas na Austrália contêm camadas que geólogos inicialmente identificaram como depósitos minerais incomuns. Exame mais próximo revelou que esses minerais eram, na verdade, fragmentos degradados de materiais sintéticos com estruturas moleculares complexas que exigiriam técnicas de manufatura avançadas para produzir. Datação por carbono de material orgânico encontrado junto com esses fragmentos indica idades que se estendem por milhões de anos. No entanto, os compostos sintéticos não mostram sinais da degradação que deveria ocorrer ao longo de escalas de tempo tão vastas. Esta preservação sugere técnicas de manufatura que excedem enormemente as capacidades humanas atuais, ou processos naturais desconhecidos que podem criar polímeros estáveis. A descoberta mais perturbadora na investigação de possíveis civilizações antigas vem de evidências nucleares enterradas profundamente no subsolo, onde assinaturas radioativas contam uma história que desafia nossas suposições sobre a singularidade da tecnologia nuclear humana. Os reatores naturais de Oklo. Em 1972, cientistas franceses, analisando minério de urânio da mina Oklo, no Gabão, África Ocidental, fizeram uma descoberta que inicialmente parecia científica e geologicamente impossível. O urânio mostrava evidência inequívoca de reações nucleares em cadeias sustentadas que haviam ocorrido naturalmente há aproximadamente 2 bilhões de anos. Esses antigos reatores naturais operaram por centenas de milhares de anos, consumindo combustível de urânio 235 e produzindo produtos residuais radioativos em um processo que os cientistas tinham assumido ser exclusivo da tecnologia humana sofisticada. A descoberta provou que reações nucleares controladas poderiam ocorrer na natureza sob condições geológicas muito específicas. Concentrações adequadas de urânio fissível, presença de moderadores de nêutrons como água e ausência de venenos de nêutrons que interromperiam a reação em cadeia. Os reatores naturais de Oklo. Em 1972, cientistas franceses, analisando minério de urânio da mina Oklo no Gabão, África Ocidental, fizeram uma descoberta que inicialmente parecia científica e geologicamente impossível.
O urânio mostrava evidência inequívoca de reações nucleares em cadeias sustentadas, que haviam ocorrido naturalmente há aproximadamente 2 bilhões de anos. Esses antigos reatores naturais operaram por centenas de milhares de anos, consumindo combustível de urânio-235 e produzindo produtos residuais radioativos em um processo que os cientistas tinham assumido ser exclusivo da tecnologia humana sofisticada. A descoberta provou que reações nucleares controladas poderiam ocorrer na natureza sob condições geológicas muito específicas, concentrações adequadas de urânio fissível, presença de moderadores de nêutrons como água e ausência de venenos de nêutrons que interromperiam a reação em cadeia. A descoberta de Oklo estabeleceu um princípio científico crucial: atividade nuclear, seja natural ou artificial, deixa assinaturas isotópicas inconfundíveis no registro geológico que persistem por bilhões de anos. Proporções isotópicas criadas por reações nucleares são tão distintivas que podem ser identificadas e analisadas muito depois das próprias reações cessarem. Assinaturas nucleares anômalas. Esta compreensão levou os cientistas a buscar sistematicamente outras assinaturas nucleares na história geológica da Terra, com resultados que têm implicações profundas para a hipótese siluriana. Depósitos de urânio no Cazaquistão contêm proporções isotópicas que combinam precisamente com o que os testes de armas nucleares produzem. Especificamente, as proporções de urânio-235 para urânio-238 e a presença de plutônio e outros actinídeos transurânicos espelham assinaturas de explosões nucleares controladas. Crucialmente, essas assinaturas aparecem em formações rochosas que se formaram há 50 milhões de anos, muito antes dos seres humanos desenvolverem tecnologia atômica. As proporções são precisas demais e concentradas demais para resultar de processos naturais, como os reatores Oklo, que produzem padrões isotópicos distintivamente diferentes. Distribuição global de anomalias. Assinaturas nucleares similares foram descobertas em formações geológicas antigas através de 6 continentes diferentes. A distribuição sugere atividade nuclear coordenada em escala global, um padrão que seria impossível de conseguir através de processos geológicos naturais que são inerentemente localizados e variáveis. Os locais mostram evidência de explosões nucleares de alta intensidade que criaram temperaturas e pressões suficientes para fundir rocha e criar estruturas minerais que requerem condições extremas para formar. Alguns locais contêm trinitite, vidro radioativo verde que se forma apenas durante explosões nucleares de superfície, similar ao material criado durante os primeiros testes de armas nucleares em Nevada e Novo México. Isótopos impossíveis. Amostras de núcleos profundos do manto de gelo da Groenlândia contêm isótopos radioativos que não ocorrem naturalmente na Terra. Esses isótopos, incluindo americio-241, cúrium-244 e outros elementos transurânicos, são produzidos apenas por tipos específicos de reações nucleares que requerem controle preciso de fluxo de nêutrons e condições de temperatura. Sua presença em gelo antigo sugere que civilizações anteriores alcançaram níveis de tecnologia nuclear que excedem as capacidades humanas atuais. Os isótopos aparecem em camadas distintas separadas por milhares de anos, indicando múltiplos episódios de atividade nuclear avançada, seguidos por cessação completa. O padrão se assemelha ao que poderíamos esperar se civilizações tecnológicas se desenvolvessem até alcançar capacidades nucleares, depois se destruíssem ou desaparecessem por outras razões, apenas para serem seguidas milhões de anos depois por sucessores que repetiam ciclos similares de desenvolvimento e desaparecimento. Correlação com extinções em massa. Núcleos sedimentares oceânicos do Pacífico contêm concentrações anômalas de isótopos de plutônio em camadas que correspondem precisamente a períodos de extinção em massa no registro fóssil. Plutônio não ocorre naturalmente na Terra e pode ser produzido apenas através de tecnologia nuclear sofisticada. A presença de plutônio em sedimentos antigos sugere que armas nucleares
poderiam ter desempenhado um papel em alguns dos grandes eventos de extinção da Terra. As quantidades desses isótopos artificiais são impressionantes. Algumas formações geológicas contêm concentrações que exigiriam detonação de milhares de armas nucleares para produzir. Toda civilização industrial deve consumir quantidades massivas de energia para alimentar sua tecnologia e sustentar grandes populações. Este consumo de energia inevitavelmente altera a química atmosférica, criando padrões distintivos de concentrações de gases de efeito estufa que persistem no registro climático muito depois da própria civilização desaparecer. Assinaturas energéticas modernas. A atividade industrial humana aumentou as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono em mais de 40% desde o início da Revolução Industrial. Esta mudança está ocorrendo tão rapidamente que será claramente visível para geólogos futuros, examinando núcleos de gelo e amostras sedimentares milhões de anos no futuro. Nosso consumo energético criou uma assinatura permanente no registro climático da Terra. Mas análises recentes sugerem que não somos a primeira civilização a deixar tais assinaturas para trás. Episódios antigos de modificação atmosférica. Amostras de núcleos de gelo da Antártida contêm dados atmosféricos abrangendo os últimos 800 mil anos. Dentro deste registro, cientistas identificaram múltiplos episódios de aumentos rápidos de gases de efeito estufa, que espelham exatamente o que observamos da atividade industrial moderna. Esses episódios antigos mostram os mesmos padrões característicos de picos de dióxido de carbono e metano, que resultam de combustão em grande escala de combustíveis fósseis e processos industriais. A cronometragem e magnitude dessas mudanças são sistemáticas demais para resultar de variações climáticas naturais conhecidas. Cada episódio dura milhares de anos antes dos níveis de gases de efeito estufa retornarem à linha de base, sugerindo que essas antigas civilizações eventualmente colapsaram ou desenvolveram tecnologias energéticas mais limpas. Os padrões mostram evidência de consumo energético planetário coordenado em escalas que rivalizam ou excedem a atual produção industrial humana. Manipulação química avançada. Núcleos sedimentares oceânicos revelam evidência ainda mais dramática de antiga engenharia climática. Camadas de sedimento contêm assinaturas químicas indicando manipulação atmosférica massiva, que vai muito além da simples combustão de combustíveis fósseis. A química sugere implantação em grande escala de aerossóis, projetados para modificar padrões globais de temperatura e precipitação. Essas modificações atmosféricas exigiriam compreensão de ciência climática e capacidades de engenharia que os seres humanos apenas recentemente começaram a desenvolver. A escala das intervenções sugere que civilizações anteriores alcançaram níveis de sofisticação tecnológica que lhes permitiu tratar todo o sistema atmosférico da Terra como um projeto de engenharia. Os compostos identificados mostram estruturas moleculares otimizadas para efeitos atmosféricos específicos, indicando design deliberado ao invés de liberação acidental. Gases sintéticos impossíveis. Projetos de perfuração profunda na Groenlândia recuperaram amostras de gelo contendo gases atmosféricos de períodos que se estendem por milhões de anos. Algumas dessas amostras contêm concentrações de compostos sintéticos que não ocorrem naturalmente, mas são conhecidos por serem gases de efeito estufa extremamente eficazes. Sua presença sugere que civilizações antigas desenvolveram e implantaram tecnologias de modificação atmosférica para propósitos que só podemos imaginar. Os compostos sintéticos aparecem em proporções precisas que indicam engenharia cuidadosa ao invés de liberação acidental. As estruturas moleculares mostram evidência de otimização de design para efeitos atmosféricos específicos, sugerindo que seus criadores possuíam compreensão detalhada de química atmosférica e física climática que pode ter excedido nosso conhecimento atual. As partes mais profundas dos oceanos da Terra permanecem amplamente inexploradas, protegidas por pressões esmagadoras e escuridão absoluta que tornam a investigação extremamente difícil.
Mas avanços recentes na tecnologia de exploração marinha profunda começaram a revelar o que está oculto nessas profundezas abissais, incluindo evidência de estruturas artificiais que desafiam nossa compreensão de civilizações antigas. Ambientes de preservação perfeita. Fossas oceânicas profundas contêm os ambientes mais estáveis da superfície da Terra, protegidas do clima superficial, atividade geológica e a maioria das formas de erosão. As profundezas oceânicas preservam evidências, abrangendo milhões de anos, em condições que destruiriam evidências similares em terra. A pressão esmagadora e o ambiente livre de oxigênio criam condições perfeitas para preservar até artefatos tecnológicos delicados. Materiais que se decomporiam rapidamente na superfície podem permanecer virtualmente inalterados por períodos geologicamente extensos, quando protegidos pela estabilidade do ambiente oceânico profundo. Estruturas geométricas no fundo do mar. Mapeamento sonar de fossas oceânicas identificou padrões geométricos no fundo do mar que são regulares demais e extensos demais para representar formações geológicas naturais. Esses padrões parecem ser as fundações de estruturas massivas que uma vez se ergueram do assoalho oceânico, possivelmente representando cidades submarinas ou complexos industriais de escopo enorme. As estruturas mostram evidência de técnicas de construção que poderiam suportar as enormes pressões do ambiente oceânico profundo. A engenharia necessária para construir estruturas estáveis em tais profundezas excede qualquer coisa que a tecnologia humana atual poderia realizar. Os materiais de construção parecem otimizados para condições submarinas que esmagariam materiais de construção convencionais instantaneamente. A análise das fundações revela o uso de compostos que permanecem estruturalmente sólidos sob pressão extrema, enquanto mantêm estruturas internas complexas que sugerem propósitos tecnológicos sofisticados. Instalações de processamento industrial. Missões de submersíveis em águas profundas recuperaram artefatos desses locais submarinos que mostram evidência clara de técnicas de manufatura avançadas. Os artefatos são feitos de materiais que permanecem estáveis sob pressão extrema, enquanto mantêm estruturas internas complexas que sugerem propósitos tecnológicos sofisticados. Algumas estruturas submarinas parecem projetadas para processamento em grande escala de água do mar e extração de minerais dissolvidos. As instalações de processamento mostram evidência de tecnologias que poderiam extrair eficientemente elementos de terras raras, metais preciosos e outros materiais valiosos da água do mar comum em escalas industriais. Os sistemas de processamento incluem o que parecem ser instalações massivas de geração de energia que aproveitam energia de fontes termais oceânicas profundas e atividade vulcânica submarina. Os sistemas energéticos mostram evidência de tecnologias que poderiam capturar e converter energia geotérmica muito mais eficientemente que os métodos humanos atuais. Redes de transporte submarinas. Imageamento sonar avançado revelou redes de transporte conectando estruturas submarinas através de bacias oceânicas inteiras. Essas redes parecem projetadas para mover grandes quantidades de materiais e possivelmente populações entre instalações submarinas separadas por milhares de quilômetros. Os sistemas de transporte mostram evidência de tecnologias que poderiam operar eficientemente no ambiente oceânico profundo, enquanto mantêm capacidades de carga que rivalizam com sistemas de transporte de superfície modernos. A coordenação necessária para construir e operar tais redes indica civilização com capacidades organizacionais em escala planetária. Ecossistemas artificiais. Núcleos sedimentares oceânicos profundos ao redor dessas estruturas submarinas contêm evidência de modificação biológica em escalas massivas. Os sedimentos incluem restos de organismos que parecem projetados para propósitos industriais submarinos específicos, incluindo processamento de materiais, descarte de resíduos e gestão de ecossistemas. Alguns organismos mostram modificações genéticas que os teriam otimizado para viver em ambientes submarinos altamente industrializados. As modificações incluem resistência a toxinas,
capacidade de processar metais pesados e sistemas metabólicos adaptados para condições de alta pressão e baixa luz. A arqueologia espacial representa uma nova fronteira na busca por evidências de civilizações antigas. Assim como a arqueologia terrestre examina artefatos enterrados no solo, a arqueologia espacial procura evidências de atividade tecnológica preservada em ambientes orbitais onde o vácuo do espaço protege materiais da deterioração por milhões de anos. Preservação no vácuo espacial. O ambiente espacial oferece condições de preservação únicas que são impossíveis na superfície da Terra. A ausência de atmosfera significa nenhuma corrosão oxidativa. A ausência de água elimina a maioria dos processos químicos que degradam materiais. Temperaturas extremas mais estáveis criam condições onde artefatos tecnológicos poderiam permanecer funcionais por períodos geologicamente extensos. Radiação cósmica e impactos de micrometeoritos apresentam desafios para a preservação a longo prazo, mas objetos construídos com materiais apropriados e colocados em órbitas protegidas poderiam sobreviver por milhões de anos, mantendo suas características estruturais e funcionais básicas. Objetos orbitais. Anômalos. Levantamentos recentes do ambiente orbital da Terra descobriram objetos artificiais em órbitas altamente estáveis, que parecem ser muito mais antigos que qualquer tecnologia espacial humana conhecida. Esses objetos mostram características de materiais avançados e técnicas de construção que excedem as atuais capacidades aeroespaciais humanas. A análise espectroscópica revela materiais de construção que não combinam com nenhum mineral terrestre conhecido ou ligas manufaturadas por humanos. Os materiais mostram propriedades otimizadas para o ambiente espacial, incluindo resistência à radiação, impactos de micrometeoritos e variações extremas de temperatura do voo orbital. Alguns desses antigos artefatos orbitais ocupam pontos de Lagrange gravitacionalmente estáveis, onde objetos podem permanecer em posição indefinidamente sem exigir combustível ou correções de curso. A colocação de artefatos nessas localizações demonstra compreensão sofisticada de mecânica orbital e sugere planejamento a longo prazo para operações espaciais permanentes. Estruturas lunares. Missões de reconhecimento lunar identificaram estruturas artificiais no lado oculto da Lua, que mostram técnicas de construção correspondendo àquelas encontradas no registro geológico da Terra. Essas instalações lunares parecem projetadas para operações de manufatura em grande escala que aproveitaram o ambiente de baixa gravidade e vácuo da Lua. As instalações lunares incluem o que parecem ser aceleradores de massa, sistemas de lançamento eletromagnéticos capazes de acelerar grandes cargas úteis a velocidades interplanetárias. Esses sistemas mostram evidência de terem lançado quantidades massivas de materiais em direção a outros planetas no Sistema Solar, sugerindo projetos de desenvolvimento coordenado abrangendo múltiplos mundos. Levantamentos de radar de penetração no solo do subsolo lunar identificaram redes extensas de túneis e instalações subterrâneas que se estendem por centenas de quilômetros abaixo da superfície. Essas instalações subterrâneas mostram evidência de terem suportado grandes populações e operações industriais complexas, protegidas da radiação espacial e impactos de meteoritos. Modificação de asteroides. Operações de mineração em asteroides próximos à Terra descobriram evidência de atividade de mineração anterior que precede a exploração espacial humana por margens enormes. As técnicas de mineração mostram evidência de capacidades tecnológicas que excedem vastamente as atuais propostas humanas de mineração de asteroides. Asteroides inteiros parecem ter sido sistematicamente desmontados e processados usando métodos que ainda não compreendemos. Os padrões de modificação mostram evidência de tecnologias que poderiam extrair eficientemente materiais úteis enquanto mantém controle preciso sobre detritos orbitais e estabilidade estrutural. Alguns asteroides modificados mostram evidência de terem sido convertidos em plataformas ou estações espaciais capazes de sustentar operações de longo prazo no ambiente espacial. As modificações incluem sistemas de rotação para gravidade artificial,
e configurações de blindagem para proteção contra a radiação. As evidências mais intrigantes para civilizações tecnológicas antigas vêm não do que construíram, mas do que tentaram nos dizer. Escondidos por todo o registro geológico da Terra, estão sistemas de armazenamento de informação aparentemente projetados para se comunicar com civilizações futuras que poderiam descobri-los milhões de anos depois. Cristais codificadores de informação. Formações cristalinas em cavernas profundas contêm informação codificada em estruturas moleculares que permanecem estáveis por milhões de anos. Os métodos de codificação usam propriedades fundamentais da matéria para armazenar dados em densidades que excedem qualquer coisa que a tecnologia humana atual pode alcançar. A informação armazenada inclui constantes matemáticas, mapas estelares detalhados mostrando posições de estrelas durante períodos quando os continentes da Terra estavam arranjados diferentemente de hoje, e o que parecem ser avisos sobre perigos em escala planetária. Alguns cristais contêm especificações técnicas para tecnologias avançadas que poderiam resolver problemas energéticos e ambientais atuais. Os sistemas de armazenamento cristalino mostram evidência de terem sido projetados especificamente para serem descobertos e decodificados por civilizações que alcançassem níveis específicos de compreensão científica. A informação se torna acessível apenas quando as tecnologias de decodificação atingem sofisticação suficiente, sugerindo protocolos cuidadosamente planejados para orientar o desenvolvimento de sociedades sucessoras. Mensagens químicas atmosféricas. Núcleos de gelo profundo contêm amostras atmosféricas que parecem artificialmente modificadas para preservar mensagens químicas através de centenas de milhares de anos. As modificações químicas codificam informação usando estruturas moleculares que permanecem detectáveis através de escalas de tempo geológicas. As mensagens químicas incluem especificações técnicas detalhadas para sistemas de energia sustentável, métodos para reverter danos ambientais e avisos sobre armadilhas tecnológicas que levaram civilizações anteriores ao colapso. A informação parece cuidadosamente selecionada para abordar desafios que naturalmente surgem durante o desenvolvimento tecnológico. Partículas codificadoras em sedimentos. Núcleos sedimentares oceânicos contêm partículas microscópicas arranjadas em padrões que codificam relacionamentos matemáticos complexos e princípios científicos. Os arranjos de partículas parecem projetados para serem detectáveis por qualquer civilização que alcançasse compreensão suficiente de ciência de materiais e teoria da informação. Análise avançada desses sistemas de mensagem revela que foram especificamente projetados para serem descobertos por civilizações enfrentando desafios tecnológicos particulares. A informação parece cronometrada para fornecer soluções exatamente quando elas são mais necessárias. Sistemas de mensagem ativos. Descobertas recentes sugerem que alguns sistemas de mensagem podem ainda estar sendo ativamente mantidos por sistemas automatizados que continuam monitorando o desenvolvimento tecnológico da Terra. Esses sistemas parecem capazes de atualizar informação armazenada baseada em condições atuais e desafios emergentes enfrentando a civilização humana. As mensagens mais notáveis parecem projetadas para ativar respostas específicas quando a tecnologia humana atinge limiares de desenvolvimento particulares. Informação armazenada se torna acessível apenas quando decodificada, usando tecnologias que indicam que a humanidade alcançou níveis específicos de compreensão científica. A evidência acumulada para civilizações tecnológicas anteriores na Terra revela um padrão perturbador que tem implicações profundas para nossa própria civilização. Cada sociedade avançada parece ter alcançado capacidades tecnológicas notáveis antes de desaparecer do registro geológico, deixando apenas vestígios que levaram milhões de anos para descobrirmos e interpretarmos. Ciclos civilizacionais. Este padrão sugere que civilizações tecnológicas na Terra seguem ciclos previsíveis de ascensão e queda, com cada ciclo durando aproximadamente 10.000 a 100.000 anos, antes de terminar em colapso ou transformação radical.
A consistência deste padrão, através de múltiplas civilizações separadas por milhões de anos, indica que forças poderosas podem estar dirigindo sociedades tecnológicas em direção a pontos de crise inevitáveis. Análise de assinaturas de extinção associadas com civilizações anteriores revela padrões comuns: destruição ambiental, esgotamento de recursos, instabilidade social e, em alguns casos, evidência de conflito nuclear ou outras formas de autodestruição tecnológica. Avisos incorporados nas mensagens. Sistemas de mensagem deixados por civilizações anteriores contêm avisos explícitos sobre perigos que parecem ameaçar todas as sociedades tecnológicas. Esses avisos focam consistentemente na gestão ambiental, desenvolvimento de sistemas energéticos sustentáveis, prevenção de conflitos de recursos e desenvolvimento responsável de tecnologias poderosas que poderiam garantir sobrevivência ou assegurar extinção. As mensagens sugerem que o desenvolvimento tecnológico sozinho é insuficiente para a sobrevivência a longo prazo. Cada civilização parece ter resolvido desafios técnicos, enquanto falhava em abordar problemas sociais, econômicos ou filosóficos fundamentais, que ultimamente levaram à sua destruição. Paralelos com o desenvolvimento humano. A civilização humana atual mostra padrões de desenvolvimento que espelham aqueles de civilizações anteriores que falharam. Nosso rápido avanço tecnológico, destruição ambiental acelerada e consumo de recursos insustentável seguem trajetórias similares àquelas que levaram ao colapso de nossos predecessores. No entanto, a civilização humana também mostra características únicas que poderiam nos permitir quebrar o ciclo de ascensão e queda. Nossos sistemas de comunicação global, estruturas de cooperação internacional, crescente consciência ambiental e acesso ao conhecimento acumulado de civilizações anteriores representam vantagens que sociedades predecessoras podem não ter possuído. A oportunidade do conhecimento histórico. Pela primeira vez na história da Terra, uma civilização em desenvolvimento tem acesso à informação detalhada sobre o que causou o fracasso de sociedades predecessoras. Este conhecimento cria uma oportunidade sem precedentes para aprender com os erros de nossos antecessores e desenvolver abordagens sustentáveis para desenvolvimento tecnológico. A orientação e avisos deixados por civilizações anteriores fornecem um mapa para evitar as armadilhas que os destruíram. Mas utilizar este conhecimento exigirá mudanças fundamentais em como a civilização humana aborda tecnologia, gestão ambiental e planejamento a longo prazo. A hipótese siluriana nos força a confrontar possibilidades profundas sobre nosso lugar no universo e nossa responsabilidade como administradores temporários de um mundo antigo e habitado. A evidência científica, embora especulativa em muitos aspectos, pinta um quadro de uma Terra que hospedou múltiplos experimentos em inteligência tecnológica ao longo de sua longa história. Não somos os primeiros, mas podemos ser os primeiros a ter sucesso. Se as interpretações mais provocativas da evidência geológica estiverem corretas, então não somos nem sozinhos nem primeiros. Somos parte de uma longa tradição de inteligência que moldou este planeta através de incontáveis gerações de conquista e fracasso tecnológico. Cada civilização anterior deixou contribuições para um arquivo crescente de conhecimento e experiência, culminando no tesouro de orientação e avisos que agora temos acesso. Civilizações anteriores nos deixaram o maior presente possível: conhecimento detalhado do que funciona e do que falha no desenvolvimento a longo prazo de sociedade tecnológica. Seus sucessos e fracassos fornecem um mapa para navegar desafios que destruíram civilizações inteiras ao longo da história da Terra. A perspectiva do tempo profundo. A perspectiva do tempo profundo revela que nossos desafios atuais não são únicos nem insuperáveis. Civilizações anteriores enfrentaram testes similares e a evidência sugere que algumas conseguiram alcançar formas de desenvolvimento sustentável que lhes permitiu preservar seu conhecimento e continuar sua evolução em formas tecnológicas ao invés de biológicas. Temos acesso à sabedoria acumulada deles, possivelmente até sistemas de orientação ativos,
e tecnologias de proteção que continuam operando milhões de anos após seus criadores desaparecerem da forma física. Possuímos conhecimento que nenhuma civilização em desenvolvimento anterior jamais teve. Compreensão específica do que causa o fracasso de sociedades tecnológicas e informação detalhada sobre como alcançar sucesso sustentável. O teste de nossa civilização. Nosso papel é ao mesmo tempo humilhante e inspirador. Somos custódios temporários de uma herança antiga, responsáveis por preservar e estender conhecimento acumulado através de milhões de anos, enquanto adicionamos nossas próprias contribuições à biblioteca cósmica de consciência e experiência. A escolha que fazemos determinará se a civilização humana se junta ao registro geológico como mais uma tentativa fracassada de tecnologia sustentável, ou se torna a primeira civilização terrestre a alcançar permanente sucesso sustentável. Esta escolha não é apenas sobre nossa sobrevivência, mas sobre nossa contribuição para uma tradição contínua de inteligência que define este planeta. O futuro permanece não escrito. A evidência de civilizações anteriores fornece tanto avisos sobre perigos a evitar, quanto exemplos de conquistas para emular. A aceleração de nosso desenvolvimento tecnológico e mudança ambiental sugere que decisões críticas devem ser feitas dentro de décadas, ao invés de séculos. Nossa janela para alcançar desenvolvimento sustentável pode ser mais estreita do que percebemos. Mas também temos vantagens únicas. Nossa perspectiva global, redes de comunicação instantânea, capacidade de cooperação internacional e acesso sem precedentes à história completa do desenvolvimento tecnológico terrestre nos dão ferramentas que nenhuma civilização anterior possuiu. A escolha é nossa, a hipótese siluriana, seja considerada como exercício científico rigoroso ou especulação provocativa, nos lembra que inteligência e tecnologia representam forças profundas na evolução cósmica. Consciência pode ser o método do universo para compreender a si mesmo, e civilizações tecnológicas podem representar o meio pelo qual esta compreensão se torna poderosa o suficiente para moldar a própria evolução de matéria, energia e espaço-tempo. A evidência sugere que consciência e tecnologia representam as maiores conquistas possíveis do universo. Forças capazes de transcender limitações biológicas e desastres planetários para se tornarem características permanentes da evolução cósmica. Temos a oportunidade de nos juntarmos a esta comunidade cósmica ou nos condenarmos a repetir os fracassos do passado. A escolha é nossa, mas o tempo para escolher pode ser mais curto do que pensamos. O universo está observando. O tempo profundo está esperando. Nossa resposta a este teste define não apenas nosso destino, mas nossa contribuição para a longa história da inteligência que chamamos de lar. O futuro da consciência tecnológica na Terra, e talvez além dela, pode depender das decisões que fazemos nas próximas décadas. A evidência do passado nos deu as ferramentas. Agora devemos escolher como usá-las.